O período Shoya foi o mais longo período de todos os reinados dos imperadores japoneses anteriores. Durante o período pré-1945, o Japão foi tomado pelo totalitarismo político, ultranacionalismo e imperialismo militar. Isso era parte de um período de grandes convulsões e conflitos sociais no mundo todo, como a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. A derrota da Segunda Guerra Mundial trouxe mudanças radicais para o Japão. Pela primeira e única vez em sua história, foi ocupado por forças estrangeiras, que durou 7 anos. A ocupação dos aliados trouxe grandes reformas democráticas, levando ao fim do status do imperador como um deus vivo e a transformação do Japão em uma democracia com uma monarquia constitucional. O período Shoya pré-1945 refere-se ao Império do Japão, enquanto o período Shoya pós-1945 foi parte do Estado do Japão. Em seu discurso de coroação recém-entronado, o imperador definiu essa nova era como: eu visitei os campos de batalha da Grande Guerra na França. Vendo tamanha devastação, eu compreendo a bênção da paz e a necessidade de amizade entre as nações. Entretanto, o começo do período Shoya foi tudo menos pacífico. Durante a primeira metade da era Shoya, a discriminação racial contra asiáticos de outros países era normal no Império do Japão. Desse modo, o regime Shoya pregava superioridade racial e teorias racistas. A retirada da Liga das Nações significou que o Japão estava por si. O Japão não tinha aliados fortes e suas ações foram internacionalmente condenadas. Enquanto internamente o nacionalismo popular estava crescendo, líderes locais como prefeitos, professores e monges shintoístas foram recrutados por vários movimentos para doutrinar a população com ideais ultranacionalistas. A crescente simpatia pelo nacionalismo levou a uma instabilidade no governo. Políticas moderadas eram difíceis de serem aprovadas. A crise teve seu auge com o incidente de 26 de fevereiro de 1976. Cerca de 1,5 mil soldados ultranacionalistas marcharam no centro de Tóquio. Sua missão era assassinar o governante e promover a restauração Shoya. Em julho de 1937, o Japão Imperial colocou sua população em guerra. Em 7 de julho de 1937, na Monte Marco Polo, o exército japonês acampado lá ouviu explosões vindas do lado chinês, como contexto para a invasão. A invasão levou a uma guerra de grande proporção, aprovada pelo imperador Shoya e chamada de Guerra Sagrada. Em 1939, o esforço de guerra japonês tornou-se um banco sem saída. O exército japonês conquistou a maioria das cidades vitais da China. Em 13 de dezembro de 1937, o exército imperial japonês tomou Nanquim, a capital da China na época, iniciando os crimes de guerra de genocídio. O massacre de Nanquim, Hong Kong foi conquistada em 8 de dezembro de 1941. No verão de 1942, o Japão conquistou Myanmar, Tailândia, as Índias Orientais Holandesas e as Filipinas. A decisiva batalha naval e aérea de Midway, que ocorreu no começo de julho de 1942, entretanto, mudou a dinâmica da guerra. O Japão passou a se defender enquanto os americanos perseguiam sua política de ilha a ilha. Tóquio foi repetidas vezes bombardeada. Na primavera e verão de 1945, Iwo Jima e Okinawa foram tomadas pelos americanos. Em 6 de agosto, uma bomba atômica foi lançada em Hiroshima. Em 8 de agosto, a União Soviética invadiu Manchukuo. Em 9 de agosto, Nagasaki foi o local onde ocorreu o segundo ataque nuclear da história da humanidade. O governo do Império Japonês declarou sua rendição em 14 de agosto, mas ela só foi oficializada dia 2 de setembro. Com a derrota do Império do Japão, as potências aliadas acabaram dissolvendo. As forças militares do Japão foram desmanteladas completamente e o absolutismo do imperador foi revogado pela Constituição pós-guerra. O artigo 9 da Constituição pós-guerra proibiu o Japão para sempre declarar guerra a um país estrangeiro. O Japão sofreu um processo de democratização e liberalização de acordo com os ideais americanos. Um sistema político parlamentarista com partidos foi estabelecido. Antigas organizações de esquerda, como o Partido Social Democrata e o Partido Comunista Japonês, se reafirmaram. As primeiras eleições pós-guerra ocorreram em 1946. Nessa eleição, as mulheres puderam votar pela primeira vez.
Yoshida Shigeru foi eleito como primeiro-ministro do Japão. Sua política, conhecida como a Doutrina Yoshida, enfatizou a dependência militar dos Estados Unidos e promoveu o crescimento econômico desenfreado. Com as tensões da Guerra Fria aumentaram, os Estados Unidos e o Japão assinaram o Tratado de São Francisco, que passou a vigorar a partir de 28 de abril de 1952. O Japão tornou-se uma nação soberana outra vez. De 1954 até a morte do imperador Showa, o Japão se reconstruiu politicamente e economicamente. O governo japonês se esforçou para incentivar o desenvolvimento industrial através de uma mistura de protecionismo com expansão comercial. Nos últimos anos do período Showa, a economia do Japão ascendeu e se tornou a segunda maior do mundo, através dos Estados Unidos mantendo essa posição até 2011, quando foi ultrapassado pela China.